palavras você ouviria se você pudesse ouvir o que a sua alma tem para dizer? O que o encontro com as suas raízes mais profundas poderia fazer por você? O que você sente quando você se imagina num bosque repleto de criaturas encantadas, em um lago sagrado? As brumas vêm fechando a noite, e aí você sabe que é hora de acender a fogueira, reunir os amigos, dar muita risada, contar as histórias, dançar em volta do... E se eu te disser que tem um caminho, tem uma forma de você se conectar com essa energia sagrada, mesmo aí onde você estiver, na sua cidade, no seu estado, sem precisar fazer muita coisa. Esse convite para você vir comigo, percorrer esses caminhos, essas espirais, em busca das raízes da sua própria alma. Você entender um pouquinho melhor do que eu estou dizendo, hoje eu vou falar sobre a água, sobre o simbolismo da água, sobre como ela era utilizada nas magias, enfim. Então, enquanto eu for contando essas histórias, essas práticas, vai prestando atenção a como você se sente, a como seu corpo responde, a sua mente, a sua alma, se ela fica mais quieta, se ela se agita em algum momento, se dá um arrepio, talvez em alguma lembrança, mesmo que seja de infância, não estou nem falando de outra vida. Mas presta atenção ao que o seu corpo está te dizendo. O que disso tudo te soa familiar? A água, para muitas culturas, é um símbolo da verdade que se esconde sob a superfície das coisas. Essa superfície, às vezes, é completamente transparente, às vezes meio opaca, às vezes mais translúcida, mas ela esconde algo que, mesmo que a gente não veja, a gente sabe que está lá. Então, o poder da água acaba sendo essa forma da gente acessar a sabedoria do outro mundo, pelos celtas. Existe uma coisa chamada vals. Vals é quando você tem uma porção de água, seja de um riacho, seja de um córrego, ou mesmo um lago, pelo qual a gente consegue andar, sem afundar. Então, assim, é um pouco raso. E dá pra gente andar ou passar a cavalo, por exemplo. E eles eram considerados Cid entre os celtas. Cid era essa passagem para o outro mundo. Um mundo onde viviam as fadas, os seres encantados, mesmo os deuses, enfim, os antepassados. Então a água ela tinha essa propriedade mágica, por assim dizer. Ela era considerada a fonte de vida, uma vez que ela gerava, fecundava, curava, cuidava. Ela era considerada sagrada por esse aspecto, mas a gente sabe que uma água completamente descontrolada também ceifa a vida, também mata. Então ela tinha esse aspecto dual da vida e da morte. Mesmo linguisticamente, é possível perceber pela cultura celta mais antiga que existiam dois nomes diferentes para dois tipos de água. Uma era a água primordial, aquela água que gera toda a vida. E outra era a água viva, a água do movimento, a água dos rios, das cachoeiras, dos mares. Então tem essa diferença aí, fundamental. As mestras da Península Ibérica, as grandes bruxas, elas sempre tinham suas casas perto de algum riacho ou alguma nascente que eram utilizados para rituais de cura. E então eles acreditavam que era muito importante ter sempre algum fluxo d'água perto da casa de uma bruxa. As águas tinham o poder de expurgar o demônio da loucura. Então, se você estiver muito louco, alguém pode pegar você, levar para um poço sagrado, por exemplo, e te jogar lá de uma vez. Porque era esse choque com a água que acreditava-se que expurgava o demônio com a ajuda da divindade sagrada daquele poço. E as mulheres faziam peregrinações até os poços. E lá elas faziam suas oferendas, suas preces, o que fosse necessário para pedir que fossem abençoadas com uma criança, para que o parto delas fosse mais fácil, para que elas tivessem abundância de leite e muita saúde para trazer essa criança com muita saúde e muita vitalidade à própria vida. As águas também serviam como um oráculo. Como assim? Então, por exemplo,
e chego lá e faço uma oferenda num poço. E aí eu observo como que aquela água se comporta, se sobem bolhas ou não, se aquele pedaço de roupa, ou uma moeda, um alfinete, o que quer que seja que eu tenha jogado lá dentro como oferenda, se afunda ou se boia. Mesmo a quantidade de água que tem no poço, tudo isso era um sinal. Muitos poços tinham animais guardiões, então os próprios movimentos dos animais também eram considerados grandes sinais sobre o meu pedido ser atendido ou não, sobre aquilo que me aguarda no futuro, sorte ou azar, enfim. Então, tudo que acontecia em volta era sinal. Quando a gente fala de água, a gente lembra também das grandes poções que eram feitas nos caldeirões encantados. Talvez você tenha um caldeirão em casa. As poções eram feitas com as mais diversas finalidades. A gente podia pedir por saúde, por sabedoria, por fertilidade, um grande amor, enfim. Da mesma forma, todo córrego, riacho, rio, mar, o que você puder imaginar, poço, sempre tinha uma divindade sagrada habitando aquele espaço. Na maioria das vezes, era uma bela mulher, e conforme foram se passando os anos, e essa sabedoria antiga, essas crenças mais antigas foram se perdendo no tempo, essas divindades femininas foram dando lugar a fadas, que aparecem em inúmeras histórias. Inclusive hoje ainda há camponeses que contam que eles próprios testemunharam e viram cavaleiros que estavam lá andando, encontraram com uma dessas fadas e ali surgiu um grande amor. Há muitas dessas histórias contadas nos romances medievais, por exemplo. Muitos rios tiveram seus nomes de acordo com grandes deusas. Então, como exemplo, a gente pode citar Danã ou Danum, que deu nome ao rio Danúbio, Sequana, que deu nome ao rio Sena, e tem um rio chamado Boyne, na Irlanda, que veio de uma deusa chamada Boan. Esse espírito da água, que poderia receber a forma de uma mulher, muitas vezes recebia a forma de um animal. Costumava-se peixe, às vezes enguia, e eles eram considerados sagrados demais para serem comidos. Muitas vezes eles levavam o conhecimento da água, do outro mundo, enfim. E tem muitas histórias e relatos contando essas lendas. Além de serem sagrados demais para comer, eles também assumiam formas sobrenaturais. Então, muitas vezes, eles não mudavam de forma alguma com o passar do tempo, outras vezes eles ficavam invisíveis. Além de mulheres ou animais, o espírito da água também poderia receber a forma de um anão da água, como aparece em algumas lendas, sobretudo no país de Gales e na Irlanda. Às vezes, as visitas aos poços sagrados aconteciam na época dos grandes festivais de fertilidade, como por exemplo Beltane, solstício de verão, 1º de agosto, que é Lughnasadh, uma época em que se celebra muito a colheita. E essas visitas, muitas vezes, eram feitas por pessoas doentes que precisavam de ajuda daquele poder sagrado. Então, uma dessas formas de pedir ajuda, que ainda se conta, era que a pessoa que precisava de ajuda ia andando até o poço, e lá ela dava 3 voltas, sempre em sentido horário, em torno desse poço, tomando muito cuidado para não falar nenhuma palavra. Havia um caso ou outro que tinha algumas palavras a serem recitadas, e então eram palavras específicas, mas de maneira geral tinha que ser feito em completo silêncio. E aí, depois de dadas as 3 voltas, em sentido horário, essa pessoa então ajoelhava perante o poço, e aí, normalmente com a ajuda do sacerdotisa daquele poço, a pessoa se banhava naquela água, ou então limpava o membro que tivesse ferido, e normalmente amarrava algum pedaço da roupa, algum retalho, que podia ser alguma coisa muito cara, algum pedaço de roupa mesmo, alguma peça de roupa, ou então só um pedaço velho, assim. Isso aparece de várias formas. Então se amarrava esse retalho no próprio poço, ou então numa árvore próxima ao poço. Então olha aí essa conexão que existia entre árvore e poço, né? E aí acreditava-se o quê?
que tanto a doença era transferida da pessoa para aquele retalho e então a água curaria aquela ferida, certo? Quanto a pessoa continuaria em relação com aquele retalho, de forma que mesmo depois que ela fosse embora, ela continuasse a receber toda aquela emanação, vibração daquele retalho que tivesse sido preso ao poço ou às árvores. Em alguns lugares ainda é muito normal a gente ver retalhos e fitas presos nas árvores. Não sei se você já tiver a oportunidade de ver uma coisa dessas. Até hoje há quem jogue sua moedinha no poço. Até hoje as pessoas viajam longas distâncias para poder beber uma água sagrada ou levar para alguém que precise. Aliás, esqueci de dizer que muitas vezes, quando a própria pessoa não podia ir até o poço, porque ela estava doente demais para isso, era muito normal outra pessoa ir no seu lugar e levar uma inscrição, pedindo ajuda para aquela pessoa que não pôde ir. Então, talvez já tenha visto por aí, tem gente que anda com garrafinha d'água abençoada, gente que coloca o nome de outra pessoa e leva para abençoar. Enfim, as águas são sagradas. E hoje? Qual seria hoje, talvez, a melhor forma da gente entrar em contato com essa divindade da água? Se a gente de fato reconhece que a água é sagrada e que ela faz parte da nossa vida, que ela gera a nossa vida e por aí vai. A gente sabe que os nossos rios, os nossos mares, nossas águas, para muito além de oferendas, são completamente poluídos, tem muito plástico, não vou nem entrar nessa questão. Mas então será que a nossa proximidade com essa criatura, com esse gênio, não poderia começar por aí? Quando a gente tiver a oportunidade, por exemplo, às vezes está na praia, e aí você vê aquele anelzinho de garrafa, sabe, o lacre? Às vezes está ali, você sabe que algum animal pode acabar ingerindo, às vezes ficando preso. É tão simples o gesto, é simplesmente pegar e jogar no lixo. Tomar cuidado com o nosso próprio lixo. A gente pode assumir essa responsabilidade de cuidar das nossas águas. E além disso, cada vez que a gente vai beber água, lembrar do que ela representa. Essa água veio da chuva, que veio dos lagos, dos poços e dos mares. Cada vez que a gente vai entrar numa cachoeira, no rio, no mar, lembrar que tem ali uma consciência e estar mais conectada com ela possível. Qual foi a última vez que você parou e decidiu conscientemente que queria tomar banho de chuva? Aquele banho assim, ó, tempestade, sabe? Qual foi? Faz tempo? Sempre que você puder ter contato com a água, aproveita. Aproveita porque isso é magia, escuta o que eu estou te dizendo. A água gera. Ela fecunda. A gente não aprendeu lá na escola que a fonte de toda a vida está na água? Então, entre em contato. Percebe que você é feito de água. A partir daí, muita coisa maravilhosa pode acontecer. Bom, nos próximos vídeos eu vou falar sobre os outros elementos que faltam. Falar sobre como que a gente pode se conectar mais com eles no nosso dia a dia mesmo. Eu vou te levar numa jornada para um lugar que eu tenho certeza que você sente muitas saudades. E eu queria saber de você. Se você gosta de tomar banho de cachoeira, de rio, de mar. Se você é que nem eu quando era criança, que não podia ver um pedacinho d'água que você correndo se jogava. Às vezes eu ainda faço isso. Como que é pra você esse contato com a água? Me conta, deixa aí embaixo o seu comentário porque eu quero saber. Esse pessoal que tá me ouvindo por aí, quem é e como que é essa relação com a natureza, tá bom? Te encontro do outro lado do rio. Um grande abraço.